Vamos então, eu queria chamar o nosso colega Fábio Ribas para participar dessa live. Seja muito bem-vindo, Fábio Ribas. Para nós é um privilégio muito grande pelo dia de hoje. Pode dar uma saudação para a turma aí. Aqui com vocês. Obrigado a todos que estão aí participando. Como o reverendo falou, será uma oportunidade ímpar, realmente, de nós podermos conversar sobre essa realidade tão diversa e rica culturalmente que são os povos indígenas do Brasil. Joia. Vendo também até alguns colegas pastores aí que estão acompanhando a nossa live, turma aí do Rio de Janeiro, né? Citando cidade de Resende, entre outras cidades aí. O pessoal também da nossa equipe aqui de São Paulo. Muito legal. Bom, falar sobre a realidade indígena, não podemos deixar que a APMT, ela também, como parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem atuado na realidade indígena. Por muito tempo havia uma lacuna de ações dentro da perspectiva institucional. Havia, sim, colegas que, ligados às outras instituições, tinham os seus trabalhos, né, as suas atividades, mas de alguns anos para cá, institucionalmente, começamos a desenvolver e a popularizar e a divulgar e mostrar aquilo que temos feito a favor desse contexto indígena, que a gente pensa muitas vezes que o indígena só está meio ali para o lado do Amazonas, mas a gente vai ver que também a realidade indígena se expande para outras partes do Brasil, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, hoje a APMT, nós estamos aqui atuando com 33 colegas em 6 regiões do Brasil, então não é somente no Amazonas, mas temos também aí pegando parte do Centro-Oeste, região Nordeste, parte de Sul, né? Ali região de Mato Grosso, Santa Catarina, entre outras atividades, né? Então, é um momento muito importante que nós vamos ter nessa tarde para conhecer um pouco dessa realidade, né? E eu queria aproveitar aí com o nosso colega Fábio Ribas, fazendo uma pergunta dentro desse quadro geral, né? A APMT tem estado aí em quantos povos indígenas no Brasil? Essa é uma pergunta, e também mostrado aí quais as frentes de trabalho de atuação nesses povos. Hoje nós temos 19 projetos sendo realizados em pelo menos 16 povos indígenas. E quando eu falo assim, pelo menos, é que muitos dos nossos projetos, na verdade, o nosso colega ele está lá trabalhando oficialmente com o povo, mas os benefícios do projeto que ele está realizando atingem outros 2, 3 grupos étnicos indígenas que também residem naquela mesma região. Então, assim, de uma maneira direta, são 16 povos indígenas em 19 projetos. Mas, realmente, isso se expande para muito mais. Certamente, a atuação é muito grande, né? Eu queria mostrar um outro slide também, Fábio, que você pudesse comentar sobre esse demonstrativo étnico, né, diante aí dos 340 etnias do nosso país. Veja que esses dados, eles já são dados mais atualizados. No censo do IBGE de 2010, nós tínhamos 305 etnias, né, espalhadas aí em 274 línguas diferentes. Então, é uma riqueza realmente enorme. E hoje se entende que são quase que 900 mil indígenas. Essa riqueza do Oiapoque ao Chuí, muitas vezes precisamos estar alertas, porque nem todos esses povos dominam a língua portuguesa, necessitam realmente de um trabalho nas suas próprias línguas, uma compreensão de que essas culturas indígenas, elas também são diferentes umas das outras. Nós temos povos indígenas culturalmente diferentes uns dos outros. E essa é uma questão que poucos param para pensar. Essa realidade da riqueza cultural que existe no Brasil. Cultural e linguística. Você podia falar um pouquinho sobre... estima-se mais ou menos quantos indígenas no Brasil? Qual é
Então, quase 900 mil, ainda em cima daqueles dados do IBGE de 2010. Né? Talvez ainda naquela época você tivesse um confronto aí de dados realizados pela FUNAI com um número menor de indígenas. Né? Então, você vai ter sempre esse parâmetro aí, o governo apontando um pouquinho mais e os dados da FUNAI e, às vezes, do próprio Instituto Socioambiental também apresentando um número um pouco menor. Uhum. Um outro dado interessante, a PMT ela tem os seus objetivos, né? Visando o indígena como um todo. Mas entre das suas finalidades, os seus objetivos, há um trabalho e um anseio que os povos indígenas tenham acesso à palavra de Deus. Então, dentro dessa ideia, quantas Bíblias estima hoje que tenhamos completa dentro do contexto indígena? Nós temos 4 Bíblias completas dentro do contexto indígena, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, mas é interessante que na Missão Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, nós já temos ali daquela realidade também uma Bíblia completa, é um trabalho presbiteriano, e lá, inclusive, por missionários da Missão Além, há uma equipe já fazendo uma atualização daquele texto bíblico. Joia. A gente ouve muito as pessoas dizerem, por exemplo, assim, não devemos pregar a palavra de Deus para o indígena, não devemos ter nenhuma inserção em grupos indígenas, porque pode atrapalhar a sua cultura. Você acha que o evangelho destrói a cultura indígena? Então, uma coisa que precisa ficar clara, inclusive dentro do contexto da realidade das nossas igrejas, elas precisam estar atentas para compreender isso, de que todas as culturas do mundo, inclusive a nossa, possuem coisas muito boas, porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, por causa do pecado, existem em todas as culturas do mundo a presença mesmo de coisas ruins. E o Evangelho ele vem valorizar aquilo que é positivo, aquilo que é bom dentro da cultura, mas é claro que coisas que, inclusive, estão destruindo a cultura, na verdade, o Evangelho confronta. Né? A própria noção do pecado, a questão mesmo do alcoolismo, as doenças venéreas, a questão da prostituição, tudo isso é confrontado e nós vemos um aumento de qualidade de vida. Um dos testemunhos mais bonitos que eu pude ver é que, ao entrar num contexto indígena, aqueles indígenas que já conheciam o Evangelho, eles um padrão de vida, um cuidado consigo mesmo, um cuidado com a própria família e um amor pela própria língua diferenciado, muito melhor do que o que não havia ainda conhecido o Evangelho. Então, aquilo que acontece comigo, com você, na nossa cultura, acontece com todas as culturas do mundo. É muito interessante, porque quando existem esses apontamentos de que, chegando à presença de pessoas que não estão ali dentro dos parâmetros indígenas, pode atrapalhar, pode trazer vários problemas para as comunidades. Mas, independente das ações de organizações como a PMT, entre outras, a população brasileira está crescendo, ela está se desenvolvendo e, naturalmente, vai se expandindo geograficamente. E eu queria que você fizesse algum comentário, porque, independente das ações da APMT, por exemplo, existe o avanço natural da população brasileira, como também me parece que também existe da parte dos indígenas de uma aproximação quanto à educação, quanto à saúde, coisas assim. Quais são as suas percepções diante disso? Eles são livres, né? E eles buscam a qualidade dos nossos serviços para si mesmos, né? Para suas próprias realidades, para suas próprias aldeias.
e eles se aproximam, sim, das cidadezinhas mais próximas, quando eles veem que ali eles terão um acesso à saúde, um acesso à educação, porque eles querem ver, né, os seus filhos entendendo, compreendendo, interagindo dentro dessa cultura majoritária que os cerca. Muitas vezes falta a mim, a você e a muitas pessoas essa percepção de nos colocarmos no lugar do indígena, de vermos com os olhos que eles veem. Existe um mundo ao redor deles, um mundo de símbolos, um mundo de realidades que eles precisam interagir até por causa da própria sobrevivência deles. Eles, o tempo todo, são visitados por ribeirinhos, o tempo todo são visitados por estrangeiros, por pessoas que vêm de fora, pessoas da cidade, pescadores. Isto é, o fluxo a esses povos realmente é imenso, é grande. E também a interação de uma cultura indígena com a outra. Então, esse contato que naturalmente vai acontecer, nós precisamos estar ao lado deles, e uma expressão que eu costumo usar sempre, para mostrar para eles que nem tudo aquilo que na minha cultura brilha é ouro. Nós estamos ali para fazer essa ponte, para conhecer a cultura e a língua desses povos e auxiliá-los a conhecer a nossa também. Tem hora que a gente até pensa assim que os indígenas não fazem parte da nação brasileira. E, de fato, se a gente olha para a história, os primeiros que estavam aqui eram os indígenas, né? Os outros chegaram depois, né? Então, eles são brasileiros. O que a gente muitas vezes vê movimentos quase que colocando esse grupo excluído da nação brasileira. Então, aí há ações para criar algumas reservas, para deixar ele alheio à realidade toda brasileira, né? Mas a gente tem um problema, né? Isso, na verdade, por mais que existam realmente essas ações, elas são impossíveis de serem praticadas, né? Porque alguns desses grupos são nômades ou seminômades, eles andam. Então, onde você vai isolá-los? E eles estão cercados por outros povos indígenas e ribeirinhos, pescadores. Então, às vezes, esses grupos criam uma situação de laboratório que, na vida real, não é isso que a gente vê, que a gente encontra no dia a dia. Nós que estamos, assim, pensando daqueles que estão fora dessa realidade do trabalho do contexto indígena, as leituras que nós fazemos, elas são leituras equivocadas, né? Que a gente é despejado por informações através de vários segmentos da sociedade, e aí a gente constrói um paradigma a partir desses valores que estão sendo passados por nós. Mas você que tem atuado diretamente com esses contextos, qual seria a melhor leitura, visto que tanto nós gostaríamos de ter acesso à saúde, ter educação, ter todos os privilégios que a realidade hoje do Brasil pode nos dar, como a gente pode passar isso para eles, né? Como eles receberiam isso, né? Será que eles resistem a esses anseios ou não? Ou eles são diferentes? Veja, vamos trazer essa discussão exatamente para os dias de hoje. Ontem nós recebemos a informação que havia já um primeiro caso indígena de Covid em Dourados, numa aldeia, e ontem deu entrada no hospital evangélico mais 10 casos. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar as costas para eles? Nós vamos deixá-los? Eles que já vivem em trânsito, nós vamos negar essa realidade e eles precisando do nosso apoio em termos de saúde, em termos educacionais, eles que estão dizendo para nós, veja, Agripino, nós estamos ouvindo a voz do indígena, é importante deixá-lo falar, é importante que ele diga o que ele quer. E quando a gente fala o indígena, nós não podemos esquecer das tantas etnias e culturas diferentes. Às vezes, alguns estão
com mais anseio, estão expressando melhor esse anseio para ele, para a família dele, para o grupo dele, enquanto outros estão mais distantes. Então, eu acredito que nós precisamos dar voz e respeitar, não tratá-los como se fosse uma coisa só, né, mas perceber essas diferenças do Oiapoque ao Chuí, tantas culturas em realidades tão diversas, com necessidades tão diversas. A PMT está aí para ajudar. Tá. Então, nós podemos perceber que o indígena, ele tem os anseios como qualquer um de nós, né? Como eu já citei por um momento, um tempinho antes, que tem anseio à educação, saúde, tem anseio a melhores coisas, acesso às tecnologias, né? Acesso a coisas que vão trazer o benefício para a própria comunidade. Então, o quadro que se constrói é que há desejos, há anseios, há vontade. Então, diante desse cenário de desejos e anseios e vontade, eu queria que a gente entrasse agora para o segundo bloco, quais são os avanços que a PMT tem feito diante dessa realidade. Deixa eu mostrar um slide, né? Então, aqui você podia falar um pouquinho mais sobre, em resposta a essas necessidades, o que a PMT tem feito. Agripino, nós temos visto nossos colegas trabalhando em projetos tão bonitos que as pessoas precisavam conhecer. Nós temos ali no interior do Amazonas, no interior da selva amazônica, colegas trabalhando, abrindo 10 escolas, porque o povo quer, o povo anseia, o povo pede escolas bilíngues. Escolas que ofereçam um material em língua materna. E quantos estão dispostos a ir a esses campos? Quantos estão dispostos a sair das suas comodidades, a sair dos seus ambientes urbanos e se dirigir para essas localidades e dar o melhor de si? E quando eu vejo essa alfabetização bilíngue, eu conhecia no passado, tive a oportunidade de ir conhecer um trabalho maravilhoso de um colega que, inclusive, fez um dicionário pegando vários termos da língua. Veja que isso valoriza a língua, isso renova a língua. Os trabalhos de tradução, sejam bíblicos, sejam trabalhos de tradução para a formação desse material educacional, isso força a língua a se reinventar, a se adaptar ao mundo à sua volta. Isso leva com que o povo se interaja com esse mundo à volta. Então, quando você vai olhando aqueles trabalhos, né, assistência à saúde, você vê a própria história da Missão Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, os primeiros colegas que chegaram no Brasil em 1928. Se não houvesse a presença desses nossos colegas trabalhando naquela região, quando houve aquele surto de doenças na década de 50, aquelas etnias teriam sido dizimadas, teriam sido extintas, acabadas, destruídas. Mas se levantou um hospital indígena, evangélico, para resgatar, para cuidar, para tratar. E quem é que hoje pode também ajudar aqueles mesmos povos que foram salvos na década de 50 e 60? O Hospital Indígena Evangélico da Missão Kaiowá continua ali, precisando de apoio das nossas igrejas, precisando de uma atenção, porque é um hospital diferenciado, é um hospital multiétnico. Aquela região, embora o nome da missão seja Kaiowá, mas é uma região que atende a pelo menos 3 etnias indígenas: Kaiowá, Guarani e Terena. E ali é um trabalho diferenciado, porque você mexe com culturas diferentes. Então, nós precisamos de médicos, enfermeiros engajados naquele trabalho, que se envolvam sabendo que eles estão ali com um projeto maior, uma proposta maior. E quando eu olho, então, toda essa situação que, na verdade, eu vejo o Evangelho salvando esses povos,
resgatando a dignidade desses povos, entristece qualquer acusação contrária. Plantação de igrejas conectadas não faz parte, Agripino, da nossa mentalidade como reformados, da fé reformada, o plantio de igrejas independentes, que surjam e fiquem para lá, largadas e se virem. Não, nós somos uma denominação que crê na ideia da federação. As nossas igrejas, ainda que independentes até certo ponto, mas elas são conectadas, elas estão ligadas. E muitos desses indígenas que foram atingidos, que reconheceram nas suas próprias realidades o poder do Evangelho, eles querem se conectar a nós. Eles querem caminhar junto conosco. Eles querem continuar aprendendo. E tudo isso nós temos visto sendo contemplado nos projetos dos nossos colegas da PMT. Para isso, nós temos oferecido cursos para várias etnias, ali na formação teológica, que são cursos que eles mesmos têm pedido. Nós temos visto essas etnias que têm todo o direito à liberdade religiosa, à autodeterminação religiosa, pedindo, querendo crescer no seio do Evangelho. E nós devemos e podemos estar ao lado deles, preparando essa liderança, formando essa liderança, uma liderança que vai conhecer não apenas os seus próprios símbolos, a sua própria cultura, mas interagindo com a cultura majoritária e tantas outras culturas que visitam essas realidades. Nós estamos ao lado dos indígenas, ajudando, auxiliando, caminhando com eles, para que eles sejam preparados para essa interação. Então, são tantos trabalhos, e eu tive a oportunidade de ainda conhecer alguns colegas da PMT que trabalham com a introdução da criação de abelhas. São projetos autossustentáveis, aldeias que têm sido incentivadas, elas desejam o desenvolvimento agrícola, aprender a mexer no maquinário técnico agrícola, e nós temos projetos dentro da PMT que contemplam essa realidade. Então, é com muito amor, é com muito carinho que eu venho aqui e muito orgulho, um orgulho santo mesmo. Nós estamos vendo povos sendo abençoados, povos sendo resgatados. Não queremos isolá-los. Eles não estão no zoológico. Eles estão querendo uma condição de saúde melhor, uma educação educacional melhor. Eles querem aprender a própria língua, a lê-la e escrevê-la, mas também a nossa, para se proteger do avanço sobre a própria realidade deles. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Você acha que quando se está traduzindo a Bíblia e quando está ensinando a Bíblia para os indígenas, é uma ferramenta também para contribuir para eles manterem a língua mãe? A Bíblia é transmitida para a manutenção da língua mãe? Agripino, é com grande alegria que eu ouço uma pergunta como essa, porque, na verdade, eu tenho um testemunho num livro maravilhoso do Humberto Eco, que já faleceu, é o pai da semiótica, e ele vai fazer uma análise de Martinho Lutero e de tantas outras nações, povos que tiveram a Bíblia traduzida para as suas línguas, e ele, descrente, dá esse testemunho que a tradução bíblica para as línguas maternas fortalece essas línguas. Força essas línguas a se atualizarem num contexto que já as invade. E elas precisam pensar, a gente instrumentaliza essas línguas num novo contexto, num contexto mais amplo,
E quem diz isso não sou eu, é Humberto Eco, ao lado de tantos outros escritores, teóricos, que veem o benefício, mesmo sendo descrentes, o benefício quando a Bíblia chega a esses povos. Excelente. É bom que a transformação, ela é uma transformação educacional, porque você também alfabetiza o indígena, como também é uma transformação de vida, porque você compara com aspectos da cultura que não são corretos, aí eles podem ser corrigidos. Porque nem tudo na cultura é errado. A gente pode ter a falsa ideia de que tudo na cultura é errado, e na verdade não é. Até na nossa própria cultura não indígena, nós temos aspectos positivos, como também temos aspectos negativos, né? E quando você confrontado com aquilo que é a verdade, então você tem o parâmetro, né, para iluminar qual é o caminho que pode ser adequado à sua realidade, aí naturalmente vai haver a transformação. E o aspecto também, porque a gente está vivendo essa evolução tecnológica, a gente vê que também muitos indígenas, né, a não ser aqueles que são totalmente isolados, mas muitos deles têm aí o acesso à tecnologia, alguns têm acesso à internet, têm acesso ao smartphone, ao telefone, quer ter essa conectividade, né? Então, o que você tem ouvido falar dessa influência tecnológica para o desenvolvimento indígena? Há indígenas que têm trabalhado a própria língua, têm trabalhado juntos a universidades, a própria língua, onde o professor ele não mora na aldeia, mas se conecta a esse aluno indígena por meio da internet. Então, são benefícios onde nós, na verdade, estamos trazendo para dentro da aldeia o benefício da tecnologia, onde nós daremos condições para darmos cursos dentro da aldeia. E isso, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, ajuda na fixação do indígena na sua realidade ali. Agora, como tudo, existe o bom e o ruim, o positivo e o negativo. E é nosso papel, é nossa responsabilidade ajudá-los a perceber isso, a tirar do que há na nossa cultura o melhor. E renegar aquilo que até nós, na nossa cultura, rejeitamos da nossa cultura. Excelente. Eu gostaria de voltar àquele slide que nós estávamos vendo agora há pouco, que apresenta as nossas atividades. Aqui, algo muito interessante para aqueles que estão participando dessa live, o Fábio Ribas estava dizendo que há um pouco da realidade indígena, e então a PNT dá uma resposta, né? Dá uma resposta. Naturalmente, não dá para a gente atender todas as demandas, mas dentro daquilo que nós podemos fazer, a gente tem aí algumas respostas, né, que eu só quero destacar aqui, Fábio, que você explicou, né? Alfabetização bilíngue, né? Isso mantém a língua materna, como também o português, porque é a língua oficial também que a gente fala no Brasil. O aspecto de uma resposta à saúde, né? Temos vários colegas que também são profissionais na área de saúde e têm amenizado o sofrimento humano desses indígenas. A plantação de igrejas conectadas, como você mesmo disse, né? Essa relação mostrando os valores e dos princípios que nós cremos. Um outro destaque, né? A tradução da Bíblia, que é um desafio não somente para a realidade brasileira, mas em muitas outras línguas ao redor do mundo. E algo que eu tenho dito em muitos lugares que eu vou, que a tradução da Bíblia ela se torna quase um projeto de vida, porque pode variar de 10, 20, 30, 40, até 50 anos para trazer a língua ser conectada como a língua daqueles que ouvem, né? E isso é muito importante para a gente poder valorizar, porque hoje nós temos acesso a uma variedade de Bíblias, né, com várias versões na língua que nós compreendemos, né? Outro aspecto também desse tópico que nós estamos falando
a questão da formação teológica, porque a partir do momento que o indígena muda a sua vida e quer seguir um novo padrão, um novo valor, sem deixar a sua cultura, os aspectos positivos da sua cultura, ele quer crescer, quer desenvolver e quer, então, aprimorar os conhecimentos para compartilhar com pessoas da sua cultura ou também para outras culturas indígenas. Vira aí uma relação intercultural. E outro aspecto em destaque, que tem sido uma resposta da APMT, é mostrar o desenvolvimento de algumas áreas no contexto agrícola para a manutenção, a suprir as necessidades dos indígenas, a parte de escolas, né, que a educação é um anseio deles também. Então, a gente tem visto, através das ações dos nossos colegas da PMT, esse valor e temos respondido diante dos desafios. É isso mesmo? Isso mesmo. E ainda sobre a tradução da Bíblia, eu costumo sempre frisar o seguinte: os alemães, eles têm a sua Bíblia em alemão? Uhum. Sim. Os americanos têm a sua Bíblia na sua língua materna? Tem. Os mexicanos também têm. Os espanhóis também têm. Por que os povos indígenas não podem ter? Eles são menores? Algum demérito em relação a esses outros povos? Por que eles não podem ter acesso ao que é o melhor para outros povos que chegaram a essa conclusão e eles que desejam, anseiam ter essa tradução? Nunca é um trabalho imposto, é um trabalho desejado, é um trabalho querido, é um trabalho onde eles mesmos buscam, porque está acontecendo essa interação da cultura deles com a cultura majoritária. Ótimo. Do que você tem ouvido, das Bíblias que estão sendo desenvolvidas e outras que já concluíram, normalmente tem gastado quanto tempo para traduzi-las? Olha, é muito tempo. Porque isso, na verdade, vai da realidade de acesso, muitas vezes, que o nosso colega que está trabalhando no campo, ele tem em relação ao dia a dia da aldeia. Não é tão fácil levantar indígenas que estejam o tempo todo ou à disposição, né? É um trabalho que é um trabalho difícil, cansativo, moroso, né? Então, nós temos aí, talvez, a tradução de alguns livros demorando uma década, né? Então, agora, graças, né, a Deus, a tecnologia vem nos servir também. A nossa geração é uma geração privilegiada, não há dúvida, né? Antes se fazia tudo no papel e se você errava, você tinha que jogar tudo fora e começar tudo de novo. Agora você tem um computador que você aperta 2 teclas, apaga, coloca, cola e refaz tudo, salva na nuvem. Então, hoje, diante das ferramentas tecnológicas que temos, que a nossa geração tem, precisamos nos empenhar mais no trabalho de tradução. Ótimo. Eu queria passar para o próximo bloco, e aqueles que tiverem pergunta vão escrevendo aí, e a Isabela, que está aí nos bastidores do nosso mundo virtual, vai estar anotando, e depois a gente, dentro do possível, vamos procurar atender as perguntas. Eu queria mostrar um próximo slide, alguns desafios, né? Aí você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, a educação na língua materna, né, ou bilíngue, é um grande desafio, porque parte sempre do desejo do povo, né? Nós nunca podemos fazer algo que o próprio povo não deseje. E há povos que hoje sentem o desejo de resgatarem a língua que seus filhos e netos já não falam. Então, nós acompanhamos projetos de colegas que têm fomentado isso nas suas realidades. O povo deseja que o seu filho, que já nasceu sem falar a própria língua, tenha essa oportunidade. Então, é um desafio, porque ao lado da tradução bíblica, nós precisamos fazer a tradução de material didático, de material pedagógico, de material que ajude também essas crianças indígenas no
o letramento delas. E o letramento, como a gente já sabe, é algo muito mais vasto do que apenas a alfabetização que se falava antigamente. Nós estamos realmente introduzindo essas crianças no mundo que a cerca. E Eu esse é queria um grande... só aproveitar essa explanação sua, eu queria que você pudesse passar para as pessoas que estão nos vendo agora, dentro desses tópicos aqui, a gente está vendo aqui alguns desafios. Aí, de repente, quem está nos vendo fala assim, poxa, o que eu posso responder a esse desafio? Então, se você puder destacar, olha, estou vendo que há uma necessidade na educação da língua materna, bilíngue, o que eu posso fazer? Eu que estou do outro lado da tela. E assim por diante. Os projetos da APMT, eles são bem diversificados. Então, eu tenho certeza que Deus deu o talento e o dom para você que está me ouvindo, exatamente, não para benefício apenas pessoal da sua família ou do seu meio ali, mas para colocar a serviço da igreja, né? Para que a igreja possa colocar a serviço do próximo. Isso faz parte do grande mandamento, do amor. Então, eu queria convidar você a conhecer os projetos da PMT, ver as necessidades de cada colega que tem trabalhado no campo, seja na área educacional, seja na área de saúde. Há uma carência enorme de profissionais, de pessoas que precisam de consultoria, que precisam de alguém que esteja ali numa equipe com eles, apoiando os trabalhos. Então, você da área de educação tem muitas portas abertas, você linguista, você professor, você enfermeiro, você médico. Pessoal na área de letras, por exemplo, né? Por exemplo. Tantas outras, exato. Eu cito aqui o meu caso, que estive numa aldeia indígena, junto com a minha esposa e com a minha família, em que eles tinham a primeira e a segunda série, né, como era falado antigamente, a primeira e a segunda série. Na primeira série era um professor indígena, na segunda também, exatamente para valorizar o ensino às crianças da língua materna, mas eles queriam mais, eles queriam avançar na aldeia. Então, nós chegamos na aldeia e criamos a terceira, a quarta e a quinta série. E quando saímos da aldeia, o próprio povo pediu que a gente apoiasse os seus filhos que estavam na cidade e queriam terminar o primeiro grau, queriam concluir o segundo grau. Não, eu fico pensando, por exemplo, o Fábio, algo muito interessante, até um dos nossos colegas aqui que atua na área da tradução da Bíblia pontuou, eu vou pegar um pouco da frase que ele colocou, a gente precisa de novas pessoas, não necessariamente novas pela idade, que também é muito bem-vindo, mas novas pessoas que também pode ser velho de idade. Então, eu fico pensando no leque que nós temos hoje no nosso grupo, no Brasil, muitos deles estão aposentados, mas têm experiência de vida, né? Têm capacidade e poderiam ainda, numa nova etapa, numa nova fase de suas vidas, contribuírem para o avanço diante das necessidades que você está colocando, né? Diante dos desafios. Né? Não há dúvida, e eu vou te falar mais. O que falta para nós é essa concepção de que esses trabalhos eles são interdisciplinares. Às vezes, a gente não para pensar que um colega nosso que está fazendo a tradução bíblica ou está envolvido na área de saúde, como enfermeiro, como médico, ele fica quase que totalmente por conta desses serviços. E outros serviços que poderiam estar acontecendo não acontecem porque não existe uma equipe multidisciplinar, né? E eu quero relatar um caso que me chamou muito a atenção, que quando eu tive a minha formação na Missão Além, nós éramos um grupo de estudantes ali se preparando, e muitos de nós tínhamos crianças, nossos filhos estavam ali, só que lá era um curso que era de manhã, de tarde e de noite, muito puxado, e as nossas crianças enlouquecidas, corridas, com a ausência nossa, era uma confusão. E um colega alemão que não falava português, e ele já tinha mais de 80 anos de idade, vendo aquela situação nossa, ele me constrói, na frente do prédio, um parquinho
para as crianças da gente. Veja, ele fazia parte de um grupo da terceira idade que saía para dar essa infraestrutura para que eu pudesse estudar em paz, para que eu pudesse me concentrar nos estudos, para que fosse mais fácil eu gerir o meu tempo. Eu preciso de pessoas por trás para que me ajudem em outras esferas de atuação. Então, isso que você falou é muito importante, porque nós não percebemos a riqueza do trabalho que nos espera no campo. É verdade. Vamos continuar no slide que a gente estava vendo, para ele completar a informação. Você falou sobre educação, assistência mais regulada à saúde, né? Que a gente está aqui, nós temos um número enorme de profissionais de saúde que poderiam, talvez, dedicar um prazo, ou em definitivo ou curto, a favor dessa realidade, né? Dessas necessidades, né? Que tipo de profissional da área de saúde você acha que hoje teria carência os indígenas? Médico. Hoje nós temos um hospital evangélico indígena lá em São Kaiowá, em Dourados, Mato Grosso do Sul, carente de médicos, de enfermeiros, para prestar uma assistência de qualidade, porque é um hospital que tem se dedicado com esmero, com carinho. Eu tenho acompanhado, eu morei na Missão Kaiowá, eu vi o trabalho diferenciado que a Esther, diretora do hospital, hoje lá, fez de resgate da qualidade daquele serviço e quantas oportunidades ela abriu para que enfermeiros viessem, mesmo em período curto, trabalhar lá. E eu estou trazendo um ponto específico que eu conheço de ver, mas imagine todos os outros projetos estendidos e carentes desses profissionais. Você pode pensar também, me veio à mente aqui, por exemplo, Fábio. Deus preparou você para esse serviço. Não duvide disso. Outra aqui me veio à mente rapidamente, oftalmos, né? Hoje nós temos tecnologia que pode, equipamentos que cabe numa mala. Você pode ali fazer uma medição do globo ocular, usar atender a necessidades básicas, né? Até para a pessoa visualizar pequenas cirurgias, né? E existem outros potenciais, né? Hoje nós temos uma tecnologia bastante avançada no Brasil, mas em algumas comunidades ainda não tem a infraestrutura para recebê-las, né? Quem sabe nos próximos momentos a gente pode usar tudo que a gente tem de benefício nos centros maiores para chegar nas aldeias, mas toda a infraestrutura em termos da cidade temos, mas nas aldeias ainda falta, né? Outro tópico do nosso... Só para falar aqui, pediatras e psicólogos cristãos, dessas crianças indígenas, tantas delas sentindo a pressão desse mundo que cerca e invade, e a presença da própria escola na aldeia, a presença desse mundo diferente. Às vezes nós falamos tanto sobre as nossas crianças e sabemos das dificuldades de educar os nossos filhos, os nossos jovens, os indígenas também. É verdade. Vou passar agora para o outro slide. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da influência intencional. Aí nós estamos falando da influência intencional da APMT. Quem está participando conosco nessa live é o Fábio Ribas, que é o líder da base indígena da APMT. Podia falar um pouquinho sobre isso aí, a nossa influência intencional da APMT? Valorizar a permanência em sua terra, né? Nós falamos há pouco aqui sobre essa questão da tecnologia, que, na verdade, ajuda, auxilia exatamente neste ponto, tá? Colaborar para que haja um bom programa de educação na própria língua materna. Às vezes, nós desconhecemos o preparo do nosso colega que está trabalhando na APMT. Muitos deles fizeram curso superior em área de pedagogia, em área de linguística,
fizeram cursos como o da Missão Além, se prepararam exatamente para poder fazer um trabalho, um material na língua bilíngue, de qualidade. Quantos colegas nossos tiveram seus trabalhos publicados por universidades, exatamente porque tiveram seus trabalhos reconhecidos diante da qualidade da anotação da língua, da grafação da língua, e transformando esse trabalho em cadernos, livros, para servir a própria comunidade. Investir na saúde. Quantos colegas nossos são enfermeiros, médicos, e precisamos de mais ali, que vão na aldeia, na comunidade, que moram naquelas realidades e que podem atender a essas realidades de maneira mais imediata, de maneira amorosa, de maneira dedicada, porque eles sabem que estão ali com um propósito maior. O que nos guia, o que nos motiva não é o salário, não é qualquer outra coisa que, com certeza, nada de errado, mas tem motivado a tantos. Mas nós, os nossos colegas da PMT, têm uma motivação maior, tem um propósito maior. E o propósito é que essa luz do nosso Senhor brilhe sobre esses povos, como tem brilhado sobre a nossa cultura também. Contribuir para uma interação com a sociedade não indígena. Às vezes falta, e eu vi isso, às vezes falta essa percepção de que a única coisa que está entrando nas aldeias são colegas fazendo trabalho de tradução da Bíblia. Como se esses povos fossem isolados e a única coisa que acontece que estraga a economia, o dia a dia das aldeias, dessas culturas, é a entrada desse estrangeiro. Mas, na verdade, queridos, como o próprio Agripino bem pontuou aí, o mundo está expandindo. As cidades estão cada vez mais próximas dessas aldeias. Os indígenas estão saindo das suas aldeias e fazendo trânsito nessas cidades. Existe a entrada de pescadores, ribeirinhos, estrangeiros. As culturas e realidades indígenas são muito diferentes umas das outras. Os interesses que eles têm também são diferentes. Então, o que eles têm atraído para as aldeias, também a gente precisa perceber. Há muitos desses povos hoje trabalhando com turismo ecológico. Então, nada disso pode passar desapercebido. São realidades em que eu e você precisamos estar atentos para ajudá-los. E é para isso que estamos lá. Ótimo, excelente. Então, para você que está participando dessa live, eu queria pontuar o que o Fábio disse com muita propriedade, porque talvez você esteja pensando e perguntando aí, como eu posso participar, né? Então, a gente precisa de profissionais na área de saúde, né? Médico, dentista, enfermeiro, oftalmologista, entre muitas outras áreas da saúde, pessoas na área de educação, pedagogia, letras, tantas outras possibilidades e oportunidades. Então, a resposta seria disponibilizar e entrar em contato com o líder de base, o Fábio, e aí montar, aí trabalhar dentro de uma agenda que seja fácil, né, em termos de período, e também com o nosso colega. Eu falei, não, eu posso doar por um período, tal localidade, as minhas capacidades, o meu potencial é nessa área, e aí vamos construindo uma possibilidade de um projeto de curto prazo. Mas se por acaso você pensa assim, não, eu queria dedicar exclusivamente para os próximos anos a minha vida em prol de uma causa tão sublime a favor dos povos indígenas. Entre em contato com a APMT, www.apmt.org.br, e ali você inicia o processo. O fato é que nós precisamos, não é de somente pessoas novas, precisamos de pessoas novas que não têm a questão da preocupação da idade. É nova no sentido, eu quero servir,
eu quero perseverar nessa causa e eu quero ajudar. Nós vamos passar, o Fábio, para o último momento desse bate-papo fabuloso que a gente está tendo, e eu quero introduzir a Isabela, que já deve estar aí enumerado algumas perguntas, e vamos tentar responder dentro daquilo que é possível. A Isabela é da PMT, Departamento de Comunicação, faz parte da nossa equipe, e aí fez um processo seletivo de algumas perguntas. Certo, a primeira vai para o senhor pastor Agripino, que hoje a gente tem dentro da PMT uma geração de missionários, de trabalhadores que têm atuado há muitos anos dentro desse contexto indígena e necessitando de novas pessoas a trabalharem nesse contexto. Então, qual é a mensagem que o senhor deixaria para essas novas pessoas? Bom, não existe coisa melhor do que fazer aquilo que Deus requer de nós. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar não é naquele lugar onde já está saturado. Eu acho que o melhor lugar é você estar naquela localidade, aquela geografia, onde são poucos que queiram ir para lá. A nossa vida, ela passa muito rapidamente. Então, nós temos que fazer com que, no tempo que estamos nesse mundo, ela se torne útil. Ela possa ser de utilidade em prol daqueles que estão gritando no silêncio, para que possamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e por contribuir para pessoas que tenham a carência e a necessidade através dos dons e dos talentos que Deus tem nos dado. Pastor Fábio Ribas, a próxima pergunta é para o senhor sobre a perspectiva da tradução da Bíblia, foi feita pela Esther Barbosa. Sobre a tradução da Bíblia, é possível que esse processo se dê à distância, a partir de um trabalho de equipe no qual nem todos estejam envolvidos, vivendo junto com os indígenas diariamente? Sim, com certeza, né? Hoje nós já temos assim uma tecnologia, é lógico que ambos, tanto o colega que está trabalhando com tradução, quanto os indígenas que participam como tradutores, na verdade os indígenas é que são os tradutores, os colegas eles entram como auxiliares dessa tradução, então todos precisam ser preparados, né? Existe um curso que é dado nacionalmente, que é o TIB, que é os Tradutores Indígenas da Bíblia, que prepara exatamente esses indígenas para atuarem por meio da tecnologia. Então, muitas vezes, o colega vai estar em outro ponto, mas por causa da tecnologia, eles podem trocar os textos, ver as informações, refazer os dados, e é lógico, pontualmente, em determinados momentos, o encontro pessoal também. Pastor Agripino, perguntaram aqui para a gente também sobre quais são as maiores dificuldades que os missionários que atuam nessa área indígena têm enfrentado hoje. Bom, eu acho que o principal que nós poderíamos destacar é a adaptação. Você tem várias resistências, né? Você tem hoje programas e projetos que atrapalham o acesso ao indígena, como se o indígena fosse um povo excluído da nação brasileira. Então, isso é um obstáculo, é uma dificuldade que tem que se vencer. Por situações no passado, haviam políticas que obstaculavam a permanência de colegas nesses contextos de indígenas. E existem grupos que lutam para cada vez mais isolá-los, né? Então, tudo isso obstrui qualquer avanço em prol do indígena. Então, esse é um atrapalho que a gente tem que se construir, tem que trazer uma consciência nacional, tem que ser ações públicas, federais, para que, dentro das qualificações que nós temos, do potencial que nós temos, podemos atender essa demanda, como mesmo já tratamos no diálogo no decorrer dessa live, na área educacional, na área da saúde, e como também que está dentro de tudo isso, são os nossos valores, né, os nossos princípios cristãos. Nós entendemos que a educação, a saúde deve fazer parte de ações do cristão, deve fazer parte do caráter cristão, fazer coisas boas, mas a nossa mensagem sublime é a transformação do interior do ser humano. Então, quando a gente vencer a nós mesmos, tendo a consciência dessa verdade, e trazendo a consciência para aqueles outros que não compreendem esses padrões e esses paradigmas, quando essas barreiras quebrarem,
nós vamos avançar um pouco mais. Mas até então, a gente tem ainda essas lutas. Certo. Pastor Fábio Ribas, vocês falaram bastante sobre as necessidades, sobre os trabalhos que são necessários fazer, as áreas de atuação. Porém, então, quais são os treinamentos necessários para atuar dentro desse contexto? Olha, eu acredito que quanto mais o missionário puder se preparar, melhor. Quanto mais o colega puder se preparar, melhor. Mas deve chegar um momento em que ele precisa, ao lado do seu preparo, que deve ser sempre contínuo, nós, na verdade, nunca podemos parar de nos preparar. Obviamente, ele começa a fazer as suas inserções no seu campo, né? Mas nós temos o CFM, da missão da APMT, né, que é um curso de formação para esses colegas que querem atuar em campos transculturais. Esse é um requisito mínimo. Você tem hoje também a Missão Além, que conduz um curso que prepara especificadamente para o trabalho linguístico na área de tradução, tanto bíblica como educacional. E são cursos que nós não podemos abrir mão deles. São realidades pelas quais você deve passar, né? Porque mesmo o enfermeiro, mesmo o médico, às vezes, não vou trabalhar na área de educação. Mas, queridos, para nós realmente estarmos ali, andando no coração, com o coração, falando ao coração desses povos indígenas, o povo com o qual você vai trabalhar, é preciso que você tenha um mínimo de regras para que você aprenda a língua deles, para que você possa falar com eles, para que você possa mostrar a eles o seu interesse, o seu respeito, o seu amor, por meio do aprendizado seu da língua dele. E, professora Cristina, para encerrar, pode falar. Estamos encerrando? Joia. Sim, a última pergunta. É a última pergunta? Deu? Contar alguns pedidos de oração em prol do contexto do trabalho e do contexto indígena que a PNT teria. Tá, a Isabela falou que houve um pequeno corte na nossa conexão, mas o que ela pergunta, quais são os investimentos que podemos fazer a favor da causa indígena. Bom, devemos orar pedindo a Deus que abençoe aqueles que estão dedicando a sua vida em prol dos indígenas, nessas várias áreas que nós citamos durante essa live. Precisamos também de novos investimentos, investir nos indígenas, na formação teológica, precisamos investir na parte da saúde, investir financeiramente nos colegas que estão dedicando a sua vida. Precisamos fazer investimento na área educacional e também aí quando a gente fala na parte de saúde, não podemos esquecer esse grupo indígena que tem o efeito aí do Covid, muitos estão sendo afetados com esse problema dessa pandemia, né? Joia. Bom, me parece que... ok. A Isabela voltou. Teve um corte aí. Vamos lá, Isabela. A última pergunta é para o Fábio Ribas, de um outro professor do CFM também, falando sobre, além da alfabetização na própria língua, qual a necessidade nas áreas de etnomusicologia, liturgia e sistema de governo contextualizado. Essa aí é de um professor para outro professor. Desculpa, Isabela, você pode repetir para mim, porque minha internet cortou, eu voltei agora. Está na tela aí, Fábio. Tá certo. Opa, olha quem está aí, professor. Olha, maravilha. Então, além da alfabetização na própria língua, qual a necessidade nas áreas de etnomusicologia, liturgia, sistema de governo contextualizados? Toda necessidade, né? Veja que a ideia, por exemplo, de igrejas independentes, na verdade, desconectadas das igrejas que as plantaram, está hoje se apresentando e estamos pagando um preço por isso, né? Então, precisamos retornar e atender o anseio
dos próprios povos indígenas, dessas próprias igrejas indígenas, que hoje estão refletindo modelos que lhe foram passados no passado, né, antigamente, e agora elas estão precisando de uma reflexão, né? São novas gerações que estão assumindo a liderança dessas igrejas indígenas e eles precisam ser preparados. Muitas vezes, agora, eu e você, quando pensamos na formação, pensamos muito em termos do colega que vai trabalhar lá. Mas eu queria ressaltar aqui, frisar, que nós estamos falando de uma igreja indígena que já existe. Nós não estamos falando de trabalhos que começaram agora. Nós temos colegas que estão trabalhando, colegas da PMT, que estão trabalhando no campo há muitas décadas. E que, onde eles estão, você tem já igrejas plantadas, igrejas já com liderança. São pastores, presbíteros, diáconos indígenas, que hoje estão eles, essa geração, se questionando sobre a formação deles na etnomusicologia, na liturgia, no modelo de governo. Então, nós precisamos dar acesso a essa geração indígena. Uma coisa muito interessante também eu quero destacar aqui, porque nós estamos passando por um processo construtivo dentro da IPB, porque para a IPB ainda nós estamos dando os primeiros passos em prol do contexto indígena. É certo que existem vários colegas que já estão atuando há vários anos, né? Tem muita experiência, tem muita bagagem que vem trazendo no decorrer da história, né? Mas institucionalmente, enquanto IPB, nós estamos num período construtivo de ver até a relação desses novos líderes indígenas que querem caminhar dentro da perspectiva de uma liderança, de uma estrutura contextual. Então, como agregá-los na nossa estrutura institucional IPB sem ferir a cultura, sem ferir os aspectos geográficos, os aspectos da língua. Então, a gente está num processo aí de aprendizado. Então, só quero falar para vocês que um grande avanço, uma grande bênção em saber que a nossa liderança já está dialogando com várias frentes para fazer um projeto melhor. Eu quero agradecer ao Fábio Ribas, como líder da base indígena da PMT, por esse diálogo fantástico. Obrigado pela sua contribuição.